O FII em Foco de hoje é o top 11. Nós já temos o relatório gerencial de fevereiro e eu quero citar dois pontos. A vacância do fundo, que aumentou, e na minha opinião, isso é uma boa notícia nesse momento. E também quero falar um pouco sobre a dívida do fundo, eles trouxeram algumas novidades. Mas antes, vamos falar um pouco sobre os destaques do fundo. O top, ele é gerido pela RBR Asset, ele é um fundo de lajes corporativas. Teve início em agosto de 2024, então ele é um fundo bem novinho, bem recente, tem um patrimônio líquido de 445 milhões de reais, porque ele ainda tem um passivo, vamos falar bastante sobre isso. A taxa de gestão é 1% ao ano, mas também tem a taxa de administração que eles cobram separado, então a taxa de gestão e administração é 1,18% ao ano, provavelmente sobre o PL. E eles cobram taxa de performance. Eu já falei várias vezes que eu não gosto, não sou a favor da taxa de performance, e no caso deles é 20% sobre o que exceder o benchmark, e é que eles não trazem para gente qual é o benchmark. Atualmente eles têm dois ativos em portfólio. Esses ativos são o edifício Metropolitan e o edifício Platinum. Eu falei bastante sobre eles no meu vídeo de análise completa sobre esse vídeo. Eu vou deixar o link para vocês sobre esse fundo. Aqui a gente vê que o Metropolitan não tem vacância, está 100% ocupado, diferente do Platinum. E aí, voltando lá no começo do relatório e já mostrando o primeiro ponto que eu queria comentar, o gestor traz aqui para a gente a desocupação antecipada de um dos locatários do edifício Platinum. O inquilino era o único inadimplente do portfólio do fundo. A rescisão não gera impacto no guidance de dividendos. Eu já tinha lido em outro relatório, mas eles trouxeram nesse relatório aqui também esse texto. Um dos inquilinos que devolveu o espaço em janeiro foi substituído por uma nova locação. Já é um ponto para a gestão, né? Um inquilino saiu e eles já conseguiram colocar outro no lugar, substituir rápido, consolidando o novo patamar de preço de R$ 365 por metro quadrado. Esse valor representa um aumento de 17% em relação ao aluguel anterior, ou seja, o fundo ele tinha esses imóveis, eles já vieram com seus inquilinos e com alguns contratos, e agora a RBR está conseguindo reajustar esses aluguéis para um preço maior, que é um preço mais condizente com a região e também com os imóveis. Logo, quando a gente lê essa notícia de que o fundo vai ficar com uma vacância um pouco maior, atualmente a vacância física do top é 8,6%. E aí a gente pensa, não, o fundo anteriormente conseguiu elevar o valor do aluguel e conseguiu relocar esse espaço muito rápido. Isso já dá uma segurança para a gente quando a gente lê essa notícia que o fundo tem uma vacância aumentando. Então, por isso, na minha opinião, é um bom momento para o fundo ter vacância, que é já para a gestão conseguir reenquadrar esses valores aos patamares atuais de aluguel que está sendo praticado nessa região. E eles falam aqui que essa rescisão não vai gerar impacto, até porque o inquilino estava inadimplente, e o guidance do fundo até junho de 2025, ou seja, até o primeiro semestre desse ano, é de algo entre 0,82 e 0,86 centavos, com previsão de distribuição de 84 centavos por cota. Lembrando, eles mesmos trazem aqui que até a quitação total do ativo, que vai acontecer em abril de 2026, o fundo distribuirá um nível de dividendos superior à rentabilidade da transação por conta do parcelamento do pagamento. E aí a gente já pode entrar no segundo ponto que eu queria comentar, que é justamente esse pagamento. Com relação à parcela a pagar em abril de 2026, tudo bem, ainda tem um ano aí para frente, né? Referente à aquisição dos imóveis, seguimos o planejamento da oferta inicial de cotas do top 11 de realizarmos uma nova emissão de cota para captação dos recursos necessários tanto para o pagamento do montante a pagar, quanto para a aquisição de novos ativos e diversificação do portfólio. Perfeito. A gente já sabe que o top não vai ser um ativo de 2 imóveis, né? Não vai ser um novo HGPO.
ele quer ir além. Porém, caso o atual ambiente desafiador do mercado e a desvalorização da cota se mantenham, tal emissão torna-se inviável. Como alternativa, a emissão de um CRI será o caminho adotado para o fundo fazer jus ao pagamento. É importante reforçar que tal operação teria como garantias excelentes ativos imobiliários e um LTV, um Loan to Value, bastante saudável na casa de 30%. O que é um Loan to Value, um LTV? É a relação entre o valor que o fundo vai pegar emprestado e o valor do que ele vai dar em garantia, que são os 2 imóveis que ele tem em portfólio atualmente. Quanto menor o LTV, melhor, porque quer dizer que quem pegou esse dinheiro emprestado, ou seja, o devedor, nesse caso o top 11, vai se empenhar mais em pagar, porque o que ele pegou emprestado é muito menor do valor da garantia. Ou seja, se ele ficar inadimplente, ele tem muita coisa a perder. Agora, um LTV muito alto é pior, porque quer dizer que o valor que o devedor pegou emprestado é muito próximo ao valor do que ele vai dar em garantia. Ou seja, se esse devedor que tem esse LTV muito alto ficar inadimplente, deixar de honrar os seus pagamentos, quer dizer que ele basicamente fez uma venda desse imóvel com um pequeno desconto. Em outras palavras, se ele deixar de pagar essa dívida, ele não perdeu tanto. Então, um LTV baixo, ali abaixo de 50%, é um LTV mais seguro, mais tranquilo. E um LTV muito alto, acima de 50%, 70%, ele não é tão seguro, tá? Mas isso do ponto de vista do investidor do CRI, daquele que está emprestando o dinheiro. Olhando para a situação do top, que seria o devedor desse CRI, o lado positivo é que por esses ativos terem uma excelente qualidade, a taxa, aquela taxa pré-fixada que vem com o CRI, então, por exemplo, um IPCA mais 7, um IPCA mais 8, ela geralmente vem menor quando a garantia é maior. Eu peguei aqui o informe mensal do top, informe mensal RBR Top Offices. Esse é o de competência de fevereiro, é o último que a gente tem. E aqui no passivo do fundo, a gente tem que fazer algumas contas. Então, por exemplo, aqui na linha 15, obrigação por aquisição de imóveis. O fundo tem uma obrigação de 278 milhões de reais. Para a gente saber qual é o nível de alavancagem atual do top, a gente divide esse valor, a linha 15, obrigação por aquisição de imóveis, pelo valor da linha 1 de ativo, é igual a vezes 100 vai dar 38,41%. Nossa, uma alavancagem muito alta. Tem um detalhe. O top, ele tem essa alavancagem de 38,41%, porém, ele também tem caixa. Se a gente olha aqui na linha 9, total mantido para necessidades, as disponibilidades do fundo, ele tem 5 milhões. Nossa, é muito pouco. Tá, mas em ativos, ele também tem investido em letras de crédito imobiliário, as LCIs, 73,4 milhões de reais. Isso aqui é um valor que ele pode resgatar e que ele vai resgatar para completar esse valor que ele ainda tem a pagar. Então, a gente tem que subtrair do passivo esse valor. Então, seria o total da obrigação, menos o que ele tem em caixa. Eu vou considerar só esses 73, e aí esses 204,8 milhões divididos pelo ativo do fundo, já diminui a dívida do top para 28,28%. Aqui no relatório, eles falam que o LTV dele seria bastante saudável na casa dos 30%. Como seria essa conta? A gente precisa pegar o valor que o top precisa pegar emprestado e dividir pelo valor da garantia, que no caso são os imóveis que eles têm. E aí, para essa conta dar mais ou menos 30%, que é o que eles consideram ali, a gente tem que fazer as contas considerando o valor que ele tem em caixa. Então, seria o valor do passivo, considerando somente o valor da obrigação a pagar, menos o que ele tem alocado em LCI. E esse valor a gente vai dividir não pelo ativo do fundo, mas sim pelos imóveis que o fundo tem. Aqui, ó, imóveis para renda,
imóveis para renda acabados, no valor de 643,3 milhões de reais, que no caso o fundo daria em garantia. Então, eles teriam aí esse LTV de 31%, como eles disseram lá no relatório, na casa dos 30%. Provavelmente eles consideraram aqueles 5 milhões também que eu desconsiderei. Mas enfim, primeiro, a gente ainda tem um ano para ver tudo isso que vai acontecer. A gente depende muito do cenário macro para saber se as cotas vão andar, se o fundo vai conseguir emitir para pagar essa dívida e para diversificar o portfólio como eles pretendem, como era o plano inicial. Se até lá não for possível, aí sim eles vão emitir um CRI e eles já deixam claro aqui que terá taxas pequenas, taxas curtas em relação, e aí eles já deixam claro que será um spread baixo. E aí, para a gente ver essa questão do spread, atualmente, mas isso aqui só se eles fossem emitir agora, né? Seria algo de IPCA, então talvez o IPC, considerando aí IPCA 2029, que está pagando IPCA mais 7,7, se eles tivessem um spread de 1, seria um IPCA mais 8,7, 1,5. Seria um spread baixo em relação às taxas do Tesouro Direto. Enfim, esses eram os 2 pontos principais que eu queria comentar sobre esse relatório. Vamos seguir aqui para a gente ver o resultado do fundo. Aqui o portfólio que eu já falei. Importante, o fundo tem uma renda mínima garantida. Vamos ver isso lá na DRE do fundo. Aqui. Em fevereiro, o fundo teve uma receita de locação, aquilo de receita imobiliária, aquele que é proveniente dos imóveis, de 80 centavos. Não está mal, não está muito longe do que ele distribui, que é 84 centavos. Porém, como eu acabei de falar, eles têm renda mínima garantida. O HGPO, que era o dono dos imóveis, está pagando R$290 por metro quadrado, referente a 2 andares do Metropolitan, aliás, do Platinum, que tem vacância. Só que essa renda mínima garantida ela vai acabar quando o fundo pagar essa dívida, essa parcela que ainda falta, ou se o fundo conseguir locar antes, né, o que acontecer primeiro. Essa renda mínima garantida, ela não é tão expressiva, é 3 centavos por cota. Se fosse só isso, tá com um não recorrente de 3 centavos, mas não é bem assim. Essa receita financeira líquida também vai acabar. Por quê? Porque aqueles 73 milhões que eu estava mostrando a vocês que está alocado em LCI também fica rendendo e é um rendimento alto, olha aqui, 15 centavos por cada cota. Ou seja, quando o fundo pagar essa parcela lá em abril, vai acabar tanto a renda mínima garantida quanto a receita financeira líquida daquele caixa. Então, 18 centavos já vão embora. E aí o fundo teria aí algo de receita no patamar de 62 centavos por cota. Lembrando que a receita imobiliária ela também varia, e varia tanto para cima quanto para baixo. Porque olha aqui em janeiro, 72 centavos, bem diferente dos 80 que eles geraram esse mês, tá? Só isso? Não. Porque olha só, o fundo ainda não tem despesas financeiras, que são as despesas de dívidas, aquelas quando o fundo emite um CRI, ele começa a pagar os juros, a não ser que no primeiro momento, se ele tiver, por exemplo, 1 ano de carência, aí essa despesa financeira não vai impactar. Porém, o fundo vai perder tanto a receita, quanto vai acrescentar a despesa. Não serão 62 centavos, será menos que 62 centavos. Ou seja, isso vai impactar bastante o resultado do top. Se ele não conseguir resolver esse problema que eles têm de vacância e também conseguir reajustar esses aluguéis para cima, eles vão sofrer bastante aí em relação ao rendimento. Enfim, em fevereiro, o resultado do fundo total foi de 89 centavos e eles distribuíram 84 e tem um resultado acumulado por cota de 6 centavos. Enfim, pessoal, a situação do top não é das piores, ele tem uma alavancagem, mas como a gente viu, ele tem uma parte desse dinheiro em caixa, ele tem um portfólio muito bom, é inegável, o top tem um dos melhores portfólios que tem esses imóveis, tudo bem, tem uma construção bem antiga, mas eles passaram por um retrofit, passaram por obras, foram modernizados, e não é um antigo no sentido de velho, é um antigo no sentido de patrimônio.
Eu, sinceramente, não acredito que o top vá ter problemas, até porque ele já tem uma solução, eles podem emitir um CRI. O maior problema aí seria essa vacância do edifício Platinum. Eles precisam resolver esse problema, precisam aumentar um pouco o aluguel se eles quiserem continuar mantendo esse valor aí de 84 centavos por cota. Mas com certeza, num primeiro momento, esse dividendo ele vai sofrer um pouco, sim. Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Me fala nos comentários se você é cotista do Top, se você já foi cotista do HGPO, se você gosta desse fundo. Eu particularmente gosto do portfólio, acho os prédios bem interessantes. Me diz no comentário a sua opinião e aproveita também para se inscrever aqui no FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.